mesmo incidente ainda tinha também vítimas carbonizadas, em que, no entanto, as nossas forças até então procederam ao resgate dessas mesmas vítimas. Esses são os dados avançados relativamente à ocorrência desse mesmo acidente. Obrigado. Ficou aqui o essencial desta informação. Nos próximos serviços da TPA, mais detalhes. Muito bem, vamos aguardar então por mais detalhes relativamente a este acidente que manchou este final de semana, que se anuncia no dia de hoje. Eu diria que manchou não só a província da Huila, como também o país, porque afinal, no local, nós perdemos 8 passageiros que morreram e os cadáveres ficaram completamente carbonizados. Agora, o número subiu para 10, não é, Regi? Subiu para 10. Esta é a última informação que vem do Hospital Dr. António Agostinho Neto. Portanto, alguns feridos acabaram por perder a vida ou foram a óbito já no hospital. Vamos continuar a ser atualizados, como disse há bocadinho Cândido Samuquep. Infelizmente, temos mais notícias negativas ainda relativamente à sinistralidade rodoviária. Na província de Malange, mais concretamente na localidade de Mucari, uma viatura que fazia o serviço de patrulhamento da Polícia Nacional capotou. E do capotamento nós, infelizmente, perdemos 3 pessoas e outras 7 feridas. Portanto, 3 mortes e 7 feridos. Vamos ver. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira no bairro Quingulo, a 15 quilômetros da sede municipal de Mucari. O comandante municipal do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros de Cambundi Catembo seguia a bordo e fala das causas do desastre. Atravessava um cidadão de uma motociclo de marca Kawasaki, de um lado do bairro para o outro. E com a velocidade que levávamos, não era possível travar nem desviar. Fomos obrigados a embatê-lo sobre o motociclo e, por isso conseguinte, o desvio até as palmeiras que se encontram à beira da estrada. Segundo o mesmo, a viatura capotou por 2 vezes. Confirma-se as 3 mortes, dentre as quais de um efetivo da polícia, 3º subchefe, e 2 detidos. Os feridos encontram-se a receber tratamento no Hospital Provincial de Malange. Temos 2 pacientes com traumatismo craniano encefálico grave e com uma fratura do fêmur, da tíbia e da pátula. Um destes está nos cuidados intensivos, requer muitos cuidados ainda, com prognóstico reservado. E temos o outro paciente com um traumatismo moderado. A equipa médica vai trabalhar, vamos ver durante esse período qual será a evolução desses doentes. Se não houver evolução, então vamos transferir para Luanda. Segundo o porta-voz do Comando Provincial da Polícia, o mototaxista teve ferimentos ligeiros e, nesta altura, já se encontra detido. O dia hoje com registros bastante negativos. Junta-se a nós o professor Júlio Cantal, ele que é especialista em segurança rodoviária. Professor, com tristeza vamos cumprimentá-lo, mas o dia está muito carregado hoje. Negro. Muito negro. Muito negro. 10 perdas humanas na Huila. Sim, senhor. E agora nós temos mais 3 perdas humanas, embora tenha acontecido ontem na localidade de Mucari, mas se juntarmos os 2, se fizermos um somatório dos 2 casos, temos 13 mortes em 2 dias. Em 2 dias, Mário. E ainda não sabemos como é que estão a evoluir os sinistrados que estão no Hospital Dr. António Agostinho Neto na Huila. Corretíssimo, Mário. As mortes, meu pai dizia sempre, se a morte, não é, ou a dor de alguém não te condoer, é porque você não é ser humano. E nós aqui endereçamos as famílias enlutadas. Portanto, os nossos esperantes sentimentos de pesar. Mário, agora, vamos ver a questão da Huila. Mesmo que seja uma viatura IAS, já vamos em 10 mortes. Porque houve uma colisão, a viatura IAS colidiu com um pesado que vinha no sentido inverso. Correto. É uma zona onde os cuidados são redobrados. Nós tentamos perceber os motivos que estiveram na base do estamos aqui, porque a viatura pegou fogo, inclusive, e o embate foi bastante violento. Nós não estamos a falar de uma estrada muito ampla.
ao ponto de haver este tipo de resultados, veja, a viatura foi lavrada pelo fogo. Correto. O impacto foi bastante violento. Aí está o caminhão. Olha, frise um bocadinho aqui. Frisa essa imagem. Correto. Repare. Estamos a ver, portanto, esta é uma via larga. A via até não é tão larga assim. Não estreita, é larga. Não é estreita mesmo. O professor conhece. Correto. As estradas da Huila não são muito largas. Vamos lá perceber o que é que a norma diz. A norma diz que no cruzamento entre veículos, sempre que houver cruzamento entre veículos, os condutores que forem a cruzar devem reduzir a velocidade e cada um deles encostar o mais à direita possível. Exatamente. Para quê? Para que haja maior distância lateral entre si. Porque, Mário, se você for a conduzir um automóvel ligeiro e cruzar com um pesado a alta velocidade, no cruzamento o seu veículo abana. Por causa da massa d'água. Correto, Mário. Portanto, todo veículo em movimento faz deslocar consigo uma massa de ar. Pois. E esta massa de ar é diretamente proporcional à massa do veículo, às dimensões do veículo e à sua velocidade. E principalmente uma viatura que transporta passageiros. Corretíssimo. Aí devia ser de forma redobrada ainda. Corretíssimo. Quer dizer que ambos não reduzimos, mas tem aqui um pormenor. Pedir para frisar, porque percebe-se que o pesado está onde? No sentido oposto. Não é? Se o trânsito do veículo é feito pelo lado direito, quer dizer que a direita onde se encontra o caminhão é sentido de cá para lá. Certo. Quer dizer que o pesado devia estar do outro lado. Muito bem. Alguma Bem razão visto. levou a este ponto, para que houvesse a colisão frontal. Outro. No ligeiro morreram 10 ocupantes. Os ligeiros não devem ter lotação superior a 9 lugares, incluindo o condutor. Quer dizer que havia excesso de lotação. Pois. Este é um dos problemas. Outro, o ligeiro também, e porque percebe-se que é um plano inclinado a descer, o artigo 25º do Código do Estado estabelece que nas descidas o condutor deve reduzir a velocidade. Mário, quer dizer, há aqui um conjunto de inobservâncias das normas do Código de Estrada que resultaram nesta colisão. Ora, o que é que ocorre? Houve colisão frontal, certo? Certo. Presumo que o ligeiro seja alimentado a gasolina. Viatura IAS. Corretíssimo. Deve ser, sim, embora tenhamos viaturas que são a gasóleo, mas esta deve ser... Não, na característica desta, percebe-se que é a gasolina. É a gasolina. Portanto, com a colisão, fricção metálica entre os dois veículos, deve ter havido em razão do embate, a deslocação da bateria, Pois. certo? Houve derramamento de combustível em razão da força da colisão que culminou neste incêndio. Professor, daqui a pouco vamos olhar para o gráfico. Temos aí, hoje temos um gráfico, né? Mas antes, o que aconteceu na localidade de Mucari, província de Malange? Correto. O acidente ocorre numa localidade, embora fora dos maiores centros habitacionais. Correto. Mas nós sabemos que é característica em Angola, Sim. que nos pontos interprovinciais, durante o percurso, encontramos sempre alguns povoados. Corretíssimo. E eles colocam nos dois lados da estrada. Correto. Isso faz com que o motociclista passasse de um ponto para o outro e fosse colhido pela viatura de patrulha da polícia. Correto. A minha questão é, se ele foi colhido numa localidade Pois. e o resultado foi esse, qual era a velocidade? Corretíssimo. Vamos lá ver. A norma. Para começar, é bom dizer aqui aos condutores de veículos de classificação especial, Muito quais bem. são? Ambulâncias, bombeiros, carros de polícia e por diante, que o facto de circular nesse tipo de veículos não lhes permite circular a alta velocidade. O Código de Estado estabelece que estes veículos, em determinadas situações, quando estão em missão de urgência, podem observar algumas regras, certo? Mas, todavia, o condutor deve adotar um conjunto de precauções para evitar acidentes. E eu noto, Mário, que condutores desse tipo de veículos, bombeiros, por isso, muitas vezes em missão de socorro, se acham no direito de violar normas sem que estejam em urgência. Isso aqui é complicado. Temos que dar formação a esse tipo de condutores. Repare, o Mário disse muito bem. Há povoados ao longo da estrada. O Código de Estrada estabelece no seu artigo 25º que na aproximação de aglomerados de pessoas ou animais ou no atravessamento de localidades... Aqui,
na aproximação de localidades, deve-se reduzir a velocidade. Para que um veículo que capote, Mário, tem que haver excesso de velocidade e uma alteração brusca da direção que altera o centro de gravidade do veículo, para que haja a coisa. Olha, o veículo ficou completamente desfeito. Quer dizer que a velocidade que o carro da polícia trazia era inadequada para a circunstância. E depois são locais onde não temos semáforos, não temos um regulador de trânsito, então aí a atenção tem de ser redobrada. E vai mais longe, Mário. Estes veículos da polícia, certo? Nesses veículos, frisem, por favor, frisem. Ajudem-nos aí. Frisem. Não. A imagem anterior, Regi, por favor. A imagem anterior, eles vão já localizar. Portanto, nestes veículos, que são veículos especiais, são especiais veículos concebidos para uma função diferente do transporte de passageiros e mercadorias. Estou a falar aqui dos patrulheiros, no caso. Nesse tipo, aqui está. Nesse tipo de veículos, a imagem anterior, por favor. É permitido transportar pessoas lá atrás. Pessoas não, efetivos no caso. Certo. São os tais casos excepcionais em que a norma permite que se coloquem pessoas naquela posição, até porque estão cadeiras lá perfiladas. O condutor, tendo consciência de que lá atrás vão pessoas, certo? Em razão da natureza e do tipo do veículo, em que os dispositivos de segurança não são eficazes, porque lá atrás não tem cintos, ele deve adequar a velocidade para que não coloque em risco as pessoas que vão aqui. Um dos efetivos morreu, se calhar vinha da parte de trás. Também, 2 detidos, certo? Também estão com ofensas à integridade física graves, porque vinham neste compartimento. Então, estamos a conduzir um veículo com essa característica, sabemos que lá, nós aqui na cabine temos os cintos, mas quem está lá atrás não os tem. Portanto, adequar a velocidade para evitar acidentes e não colocar em risco, aqui está, não colocar em risco quem vai aqui sentado. Nós temos um problema grave em Angola. Sabe qual é, Mário? Não promover ações formativas sistemáticas a quem conduz esse tipo de veículos. Tem carta? Tem. Tá bem, você é motorista, e vai conduzir. Não! Periodicamente, em razão da natureza do tipo de veículo que transita, deve ser submetido a pelo menos uma formação anual, Mário. E porque são indivíduos que estão a conduzir sempre sob tensão, porque eles estão em missão de urgência, Mário. Devem passar sistemicamente por um processo de formação de condução defensiva, formação sobre regras de trânsito e outra, cortesia no trânsito. Porque muita gente pensa, não, o carro é dos bombeiros, é ambulância, é da polícia, então posso andar a alta velocidade. Não, está errado. Pensam que muitas das vezes as normas não se aplicam a eles. Aplicam, sim, senhora. Agora, temos que dotar o homem desta capacitação para ele perceber a circunstância e adequar a velocidade ao momento. Há uma residência na rua Catiavala Buila, que está a preocupar os moradores à volta. A obra foi abandonada há muito tempo. Os proprietários desta obra já foram notificados, a administração está preocupada com a situação. Estou a falar de Catiavala Buila, aqui em Luanda, no distrito urbano das Ingombotas, o município é Luanda. Para daqui a pouco no Ecos e Factos. Mas agora temos o gráfico. Ponha um gráfico, por favor, Regi. O gráfico, vamos aprender um bocadinho. É o gráfico pedagógico, não é? Não. Hoje temos a sinistralidade rodoviária. Em razão dos acidentes que ocorreram, Mário. Quero dizer, de 21 a 22 de agosto. Correto. 2 ontem dias. E anteontem. Pois. Quero dizer ao Mário que quando saí daqui da TPA, ontem às 18 e igual coisa, deparei-me com um senhor em engarrafamento do outro lado, no sentido Fidel de Castro, Camama, e não percebi o que se passava aquela hora. Fui andando, polícia, por aí, opa, um capotamento. Ontem houve um capotamento aqui na via de fronte, depois do Arquivo Nacional. Pois. Houve deparei-me com um iaço tal quadradinho de lado. Como é que se capota dentro de uma localidade, Mário? É excesso de velocidade e não observância de regras. Nós temos que começar a depurar, Mário, e para a semana, se Deus quiser, vamos trazer aqui alguns elementos para perceber por que razão não se aplica de forma efetiva, certo? E célere
as medidas de inibição de conduzir ou de cassação da carta de condução. Muito bem. Mário, temos aqui isto e eu hoje estou um bocado emocionado porque muita gente está a morrer no final de semana. Quer dizer, não se pode morrer de forma gratuita, meu Deus. Não se pode, não se faz isso. Só William Alange, são 13 mortos. Mário, 2 dias, não se faz isso. Olha, Mário, e repare que estes não estão ainda aqui contabilizados. Não estão ainda, não estão. Mário, nunca é demais realçar que estes dados são uma cortesia da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, certo? Que nos termos do artigo 28º da Lei número 6/20 de 24 de março partilha isto com a sociedade. Muito bem. Para nos levar à reflexão fundamentalmente. Mário, para o dia de ontem temos 17 acidentes, certo? Que comparados com os 16 do dia anterior, de anteontem, temos um acréscimo. De quantos? De 1. De 1. Só 1? Não. Se somarmos isso, Mário... Temos 33 acidentes. Em 2 dias. 2 dias. Os 17 acidentes de ontem, Mário, produziram 9 mortos, certo? Contra os 5 do dia anterior. Há uma diferença, há um acréscimo de 4. Mas todavia temos um somatório de quantos, Mário? 14. 14 mortos em 2 dias. Está a ver, Mário? E não incluímos os 13 de hoje. Certo, Mário? Certo. Que teremos isto na próxima semana. Esses 17 acidentes produziram 19 feridos contra os 18 do dia anterior. Certo. Mas temos um acumulado em 2 dias de quanto, Mário? 37. 37 feridos. Dos 19 de ontem, Mário, 11 são graves contra os 11 do dia anterior. Temos aqui uma paridade, todavia temos um acumulado de quantos, Mário? 22 feridos. Graves. Que podem evoluir a quê, Mário? Óbito. Em razão das ofensas corporais ou em razão de patologias pré-existentes. Certo. No final, temos 8 feridos leves, certo? Para o dia de ontem, contra os 7 de anteontem, acréscimo de 1. É só mais um, não. Não. Fazemos o acumulativo, são 15. 15 feridos, Mário. Então, se estes números aqui são pessoas, relativamente aos mortos, os feridos, são pessoas, são seres humanos. Certo. Se isso não nos comover, o que o fará, Mário? O que o fará? No tempo da guerra não morria, quer dizer, até morriam pessoas, mas não com essa dimensão, Mário. Só para o Mário verificar, o mês passado, e nós, no final deste mês, faloemos, mês passado, os dados apontavam para 207 mortos para o mês de julho, Mário. 207 mortos no espaço rodoviário. A média de 50 pessoas por semana, Mário. Meu Deus, onde é que vamos parar? Então temos que ser contundentes. As autoridades aqui são chamadas para ser contundentes. Eu hoje, Mário, passei por uma situação delicada. Ali no Catinton, passei que por ali hoje. E estavam 10 ou 20 jovens com motos parados e a dar murros nos carros, a mandar parar e a pedir dinheiro porque, com uma fotografia, a dizer que um colega deles, motociclistas, havia sucumbido, havia perecido e então as pessoas que passassem por ali tinham que pagar. Tive a sorte, afrouxei, Mário, e coisa. E um deles, é aquele cota. A cota passa. Mas o carro a seguir foi interpelado, o carro anterior a mim foi interpelado. Meu Deus! Onde é que estamos? Quer dizer, não há segurança no espaço rodoviário porque esses jovens, os motociclistas, foram se dando espaço a eles e eles foram impondo a sua forma de ser e de estar. Não respeitam as normas de convivência no espaço rodoviário. Não é possível isso, Mário. Temos que tomar medidas porque este país, e até porque nos termos do artigo 6º da nossa Constituição, estabelece que o Estado subordina-se a quê? À Constituição e às leis. E o povo é um dos elementos constitutivos do Estado. Então temos que estabelecer a ordem. A ordem deve imperar, Mário. Professor, já a qualquer altura pode regressar? Ou, não é só o professor que está muito tocado com a situação. Eu também estou. Eu também estou. Nós vamos mostrar-lhe como é que 8 residências foram lavradas pelo fogo na província de Malange e as residências foram construídas de adobe. Para quem não sabe, o adobe é um bloco feito de terra, que às vezes até é aquele bloco de terra é aquecido no fogo e dá para a construção. Mas mesmo assim, as 8 residências foram lavradas pelo fogo. Vamos mostrar.
facto aconteceu na passada segunda-feira por volta das 12 horas. A queima do capim foi autorizada pelas autoridades tradicionais. A pequena Jane, de 2 semanas, quase perdeu a vida no interior deste quarto. Eu estava a vir aqui atrás de detalhe, toquei o fogo, cheguei só no treino, foi a correr aí na estrada. Não deu tempo para tirar mais nenhuma coisa? Não. Como consequência, 7 famílias ficaram sem as casas e seus pertences. Nos avisaram que no bairro tem incêndio. E nós, eu e o meu amigo Gilson, saímos de lá da mata e viemos aqui no bairro. E quando nós chegamos aqui, encontramos que as casas já tinham queimado. A TPA soube que a queimada tinha sido anunciada há 2 semanas, tendo em vista a preparação dos campos para a época agrícola que se avizinha. Soube que avisou mesmo que a próxima semana vamos meter queimada para nós começar a trabalhar. Então a papai soube avisou. Quando avisou, passou uma semana, outra semana, papai disse, então hoje, segunda-feira, vamos meter a queimada. Então papai soube foi na lavra, quando foi na lavra, os povos meteram fogo. Os povos fazem o controle da queimada, aparece sempre ventos intensos, aquele vento arrasta paus, aquela coisa é um erro ruim. Aquilo quando vem arrasta tudo, até a nossa casa lá em cima. Atingiu lá um pau que estava a queimar as madeiras que estavam em cima do teto. As autoridades administrativas de Calandula continuam a trabalhar para contabilizar o número de pessoas afetadas pelas queimadas e apela às populações a observarem as medidas preventivas. A essa altura são 7 casas e também o mesmo número de família que se resista do incidente. Na localidade do Peso, as queimadas são autorizadas e controladas pelas autoridades tradicionais, mas os fortes ventos propagam fogo, causando a destruição de lavras e residências. De recordar que mãe e 3 filhos no bairro Nambua, também em Calandula, perderam a vida na primeira semana de julho, depois de encurralados numa queimada. Ainda ontem falámos-lhe de uma situação que perigou uma locomotiva do Caminho de Ferro de Luanda que transportava produto inflamável. Ou seja, a locomotiva levava 10 cisternas onde podíamos encontrar combustível líquido e, como é óbvio, gás butano. Agora, hoje temos esta imagem. Às 0 horas do dia 2 de novembro de 2023, ouça isso, um cidadão, no Bié, separado da sua mulher, portanto, ex-mulher neste caso, ele foi à casa desta ex-mulher. Veio de uma missão. Ele pertence às forças castrenses, foi enviado para uma missão. Vamos falar disso daqui a pouco. Foi enviado para as localidades de Niareia e depois daqui a pouco eu já digo uma outra localidade para onde ele foi enviado. E então, que ele foi para uma missão, deram-lhe uma pistola. Só que no regresso, eu vou falar dele daqui a pouco, no regresso, ele não devolveu a pistola. Não devolveu, ficou com a pistola. O que ele fez com esta pistola? Porque ele foi com a pistola visitar a ex-mulher. A ex-mulher que já tinha um outro relacionamento. No Bié! Já tinha um outro relacionamento. O que ele fez com esta pistola? Você viu um bocadinho na imagem ele a ser julgado. O que ele fez com a pistola que lhe tinha sido entregue para cumprir uma missão, porque ele pertence às forças castrenses. Não entregou a pistola depois de cumprir a missão, ficou com ela. E de repente foi visitar a ex-mulher, que estava com o namorado na altura. A ex-mulher estava com o namorado, levou a pistola. Pertence às forças castrenses. O cidadão. O que ele fez com a pistola? O que ele fez com a pistola?
Vai saber daqui a pouco. Em Luanda, as autoridades detiveram um cidadão que tinha consigo, em sua posse, uma tonelada de liamba. 1000 quilos de liamba. O que ele queria fazer com esta quantidade de liamba? Fumar sozinho? Bom, vamos ver. Mostra, Roger. Trata-se de um cidadão de 47 anos de idade que tinha como missão comercializar toneladas de liamba provenientes de Malange. O facto ocorreu precisamente no dia 16 do mês corrente, quando os nossos operacionais do departamento já citado, munidos de uma informação de que havia em um quintal cerca de 1 tonelada e 750 quilogramas de drogas do tipo cannabis, não é, vulgo liamba, acorreram então ao distrito urbano da Baia, bairro quilômetro 30. No local, tomaram conhecimento de que havia uma associação criminosa, precisamente de 3 a 4 cidadãos. O acordo entre o implicado e o dono da mercadoria era de 100 mil kwanzas pela venda total do produto. Daquilo que também podemos apurar, se este cidadão colocasse à venda toda esta droga, ele podia receber o valor de 100 mil kwanzas por conta desse trabalho feito. Foi aí que nossos operacionais trabalharam no sentido e conseguiram proceder à detenção. Com ele foi apreendido tanto esse material que aqui está exposto, 2 telemóveis usados na prática, pelo que os cidadãos que não se encontram aqui presentes, pois os nossos operacionais continuam no caso do acontecimento, entravam em contato com este a partir apenas de chamadas telefónicas, não é? Então foram apreendidos telemóveis e uma motorizada que era usada também para o transporte destes. Segundo o porta-voz do SIC, foi possível deter o cidadão por uma denúncia que dava conta que o implicado saía de Malange já carregado para comercializar no mercado do 30. O quilômetro 30 é uma zona em que se encontra também um dos maiores mercados da província de Luanda. Por conta disso, muitos cidadãos, quando têm cargas do gênero, pensam ser aquele local o mais direto de lá estar. Se notarem, há ali naqueles arredores cidadãos que deixaram de lá viver e colocaram as suas residências como se de armazéns se tratassem. Então é muito mais fácil isso. Nós temos trabalhado com a população, temos trabalhado na questão da cultura de denúncia, e isso é um grande fator para que crimes como estes, ações como essas sejam cortados, ações como essas sejam limitadas, e temos aqui resultados pertinentes como este que estamos aqui a apresentar. Segundo o SIC, entre os acusados deste crime estão outros cidadãos que se encontram em fuga. 1 tonelada de liamba. Bom, há uma estrutura que foi abandonada na rua Catiavala Buila, em Gombota. Uma estrutura que estava a ser erguida e foi abandonada há 15 anos. 15 anos. Os proprietários já foram notificados pela administração. Todavia, os moradores à volta, os vizinhos desta estrutura, estão preocupados porque o local tem sido usado como covil de cidadãos à margem da lei. E não só. No local também já está, portanto, há muito tempo existe um charco, uma lagoa, que produz, já sabemos, é um insetário. Toda a lagoa abandonada é um insetário. Então de lá surgem vespas e não só. Daqui a pouco vamos falar disso também, como do caso do cidadão, o Salomão. O Salomão que pegou na pistola. Ouça, ele é um agente da autoridade, foi enviado para uma missão, no Bié, deram-lhe uma pistola. O chefe chamou de Salomão, toma esta pistola, vai cumprir uma missão. O Salomão vai até a localidade onde tinha de ir cumprir a missão. No regresso, não entrega a pistola. Ele tem de entregar, como é que chama? O comandante Alcântara vai ajudar-me. Ele tem de entregar a arma. Como é que chama? Pronto, já não me lembro. Eu vou me recordar daqui a pouco. Não é o arma.
Eu daqui a pouco digo qual é a função da pessoa. Ele tinha de receber o revólver. Não entregou! Não entregou o revólver porque ele já tinha engendrado um plano, foi ver a ex-mulher. Para daqui a pouco. Agora vamos falar de 1 tonelada de liamba. Sejam bem-vindos, ilustres. Dr. Alcântara Costa. Seja bem-vindo. Viva Mário, cumprimentos. Muito bem. Cumprimentos. Professor Agostinho Casamaior. Mário, Doutor, muito seja obrigado. bem-vindo. Igualmente também preciso. Tá? 1 tonelada de liamba. Comandante. Mário, o negócio... Não é de Malange, por acaso. Claramente. É de Luís. O negócio... O Agostinho Casamaior é de Malange? O negócio... Sou sim, as origens vêm. Olha, eu às vezes, eu já fico envergonhado, porque o nome Malange e Liamba aparece muitas vezes associado. Não. Isto não é questão para ficar envergonhado. Não? Não. Primeiro tens que perceber que a prática criminal é intransmissível. Muito bem. Cada um... Mas Malange e Liamba aparecem muitas vezes... Não, cada um, a partir do momento em que é adulto, tem que assumir as consequências dos seus atos. Muito bem. E não pode generalizar. Muito Nem bem. tampouco o agente da polícia que disparou, não vamos generalizar a corporação. Muito bem. Cada um tem que assumir os seus comportamentos de forma particular. Mas dizia que as drogas, no geral, são sintéticos que atraem. Por trás da droga, há sempre outra criminalidade conexa. E por trás da droga, porque a droga dá adrenalina e porque também traz dinheiro aos bolsos, é um negócio rentável. Se o Estado, em qualquer país do mundo, não tiver políticas potentes para poder controlar os focos da venda e consumo da droga, é porque, estamos aqui a dizer, por trás da droga há prostituição, há armas de fogo, há, por exemplo, também... os assassinatos. Viaturas, assassinatos e enfim. Então o Estado tem que declinar maior interesse, ou então mostrar maior interesse no controlo desse tipo de práticas. E como é que ele estamos aqui a ver? O caso que estamos aqui a ver. Pois. Temos que também culpar aqui os nossos cidadãos, porque esses sacos todos, ninguém começa com um negócio de primeira, trazendo 10, 20 sacos. Os sacos ali nos fazem inferir que ele já é um habitué nesta prática, é reincidente nesta prática. Conhece bem os lucros que a Liamba lhe dá, por isto foi aumentando o número de sacos. Mas aqui sempre também, como acabamos de dizer, culpamos sempre o cidadão que não tem cultura de denúncia. Exato. Se o nosso cidadão tivesse maior cultura de denúncia, este indivíduo há muito tempo já teria estado a contas com a justiça. Porque é reincidente, por aquilo que eu pude perceber. Agostinho Casamaior, meu conterrâneo, eu sou de Malange, então às vezes quando passa a matéria, Malange, Liamba, eu tenho de virar a cara de vergonha. Não é preciso, não é? Agora, uma tonelada, por que ele não trouxe mandioca, bombom, uma tonelada? E eu vi o porta-voz do SIC dizer que se ele comercializasse esta tonelada de liamba, sabe quanto é que ele teria? Vamos falar das consequências. Só 100 mil kwanzas. Vamos falar das consequências. Por saco. Não, 100 mil kwanzas, a mercadoria toda, só 100 mil kwanzas. Mas as outras consequências... Concordo com o comandante. Seriam devastadoras. Por que ele não seria um agente agregador de valores se colocasse à disposição mandioca, farinha, etc., para comércio? Até seria bom. Mas, Mário, aqui está a resposta justamente que, do ponto de vista... Havia um jovem que, na época, o seu pai morreu e ele quis seguir Cristo. E Cristo disse, olha, não. Ele disse, olha, deixa-me só primeiro enterrar o meu pai, depois eu te sigo. Não. Deixa que os mortos suportem seus próprios mortos. Muito bem. E aquilo criou uma expressão de escândalo. Como assim eu estou vivo, mas estamos a dizer que eu estou morto? Ou seja, existe aqueles que estão vivos, mas o seu comportamento lhe torna morto. Ou seja, aqui para fazer um enquadramento, este camarada, embora está vivo, mas as suas ações do ponto de vista social é considerado como morto, é nulo, porque tudo o que ele faz é prejudicar a sociedade. Um grande filósofo francês, François Ricard, fala justamente sobre esse grande processo, fala sobre a sociologia do conhecimento de si e a sociologia de você ver a sociologia em si mesmo. Ou seja, esses indivíduos têm apetites chamados ego social, ele vende
não consome, mas sabe que vai destruir quem vai consumir. Ou seja, ele proíbe a venda para ele mesmo, mas aceita que o mesmo consumo que faz mal à saúde vai criar... E vamos falar disso também, já que é professor. Exatamente, vai criar um rastro grande, vai haver mortes, vai haver roubo, mas ele vende por 100 mil kwanzas, que os danos vão ser mais do que 100 mil kwanzas. Então nós chamamos disso que é egoísta social. Ele não tem empatia social, ele retira-se do centro das atenções, mas como quer ganhar dinheiro, como quer que lucro fácil, como quer se enriquecer, ele infelizmente é possível que ele venda. Então, François Ricardo diz que esse indivíduo, para ser apto na nossa sociedade, não tem qualidades, não está habilitado. Porque a sociedade é regida por regras. E essas regras são dentro de um grande padrão que vão salvaguardar o direito humano de todo cidadão. Mas, Dr. Alcântara quis dizer... Mas, Mário, é preciso lançar um avisozinho, um apelo lá nas nossas casas. Os nossos irmãos que consomem lhamba e outro tipo de drogas, esses hábitos chamados de hábitos toxicofílicos, porque são hábitos que trazem um vício enormíssimo, provocam destruição do nosso sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central cai em atrofia e começamos a ter delírios, demência semântica, quer dizer que as palavras ficam desorganizadas e isto tende a comportamento criminal. Quem consome, a mamã que sabe que o filho costuma consumir, por favor, mamã lá em casa, uma das coisas que se faz, vá a uma esquadra da polícia, conversa com o comandante, diga-lhe que o meu filho costuma trazer lhamba em casa ou outro tipo de droga. O comandante irá lá à casa para conversar com o nosso filho, porque senão, quando o sistema nervoso do nosso filho se destruir, o que vai acontecer é que um dia o nosso filho pegará na faca e mata a mamãe ou o pai. O senhor é professor. Comumente ouvimos relatos de jovens em idade escolar, estudantes, universitários e pré-universitários, completamente dominados por drogas não só estupefaciente ou lhamba, mas outras mais pesadas. Exatamente. Como professor, vocês não estão preocupados com esse reconhecimento? Mário, o professor, acima de tudo, é o primeiro psicólogo. Ele tem esse dever, depois ser também sociólogo. Ou seja, nós temos essa dupla função e como professor eu faço sempre esta questão. E sabe por que eu coloquei isso? Porque nós vemos até nas redes sociais a circular em vídeos de garotas e rapazes em idade escolar com coisas horríveis. Sim. Há dias, Mário, hoje mesmo ainda recebi um vídeo de uma jovem simplesmente a drogarem-se. E elas já estranhando como se fosse algo normal. Mas esse é o grande problema. Qual era a faixa etária já agora? Provavelmente deverão ter 13, 14, 22, 23 anos de idade. E elas a dizerem que a vida é nossa. Eu já vi vídeos de garotos 16 anos. Mais novos, 11, 12 anos. Exato. Mas repara com isso. Nós somos permissivos a esse comportamento. Nós vendemos esse produto, só esquecemos. Não sabemos a quem vendemos. Esse mesmo indivíduo que drogou-se, vamos deparar no mesmo caminho e volta a fazer o quê? Mal. Ou seja, pensamos que o mal não era para mim, mas como a lei da vida é de retorno, infelizmente eu acabo sendo sofrido nesse sentido. E como nós professores temos feito um trabalho muito bonito, Mário, que é educar, conversar, sensibilizar com a camada estudantil. Porque esses jovens vão governar Angola. E se eles não serem bem formatados, não serem contido a verdade, não serem contido aquilo que queremos para esse país, Mário, vamos ter governantes lhambeiros no futuro. Claramente. Agora, ponha só aquela imagem... Não, pode tirar aqui o senhor. Ele depois vai estar a contas com a justiça. O Salomão Pereira. Tem a imagem, Regi, do Salomão Pereira. Vamos já à história do Salomão Pereira. Conhece o Salomão Pereira? Já. É um nome bonito, né? Parece um intelectual. Tá aí, Salomão Pereira, Serviço Penitenciário Militar. O Salomão Pereira, no dia 2 de novembro de 2023, às 0 horas, foi à casa da ex-mulher. E sabe o que aconteceu? Ele, quando chegou, deparou-se com o namorado da ex-mulher. Ex-mulher já não é mulher do... Não tem nada a ver com o senhor. Ex-mulher. Está a ver, Tecas? Já não tem nada a ver com ele, ex-mulher. Sabe o que aconteceu? Tecas, eu vou lhe contar a história. Este cidadão, o Salomão Pereira, é agente da autoridade e foi cumprir uma missão. Em Areia e outro município, eu digo depois.
Deram-lhe uma pistola. O comandante sabe que quem vai cumprir uma missão recebe para se proteger. No regresso, não devolveu a pistola. Foi esta casa, quando ele chegou, viu a senhora numa conversa amena com o namorado. Para cima do namorado. Como se não bastasse, rapa da pistola. Salomão Pereira, ficou tudo registrado nos autos. A sentença será lida em setembro. Vamos a esta matéria porque os ilustres especialistas vão abordar esse assunto. Vamos ver. Trata-se de um ato passional que abalou as famílias e a sociedade. No dia 2 de novembro de 2023, por volta das 0 horas, Salomão Pereira entendeu ir à casa da ex-esposa, onde a encontrou com o namorado e, sem medir as consequências, fez recurso à arma de fogo e disparou contra o suposto rival. O acusado chegou ainda a agredir fisicamente a vítima e mais tarde tentou prestar os primeiros socorros, mas sem sucesso. O processo foi levado a julgamento pelo Tribunal Militar. Ficou provado de que, efetivamente, meritíssimo juiz, o arguido arquitetou 24 horas antes do cometimento do crime na qual está a responder. Porque, se levarmos em consideração, meritíssimo juiz, o arguido havia incumbido em cumprimento de uma missão de serviço no município do Andulo, em Areia, onde foram distribuídas as 7 pistolas, propriedade da Polícia Nacional. Ao seu regresso, meritíssimo juiz, o mesmo não fez a entrega da pistola. É bom que se fique aqui claro. Desobedeceu a ordem castrense, que é a obediência e a disciplina. Por parte do Ministério Público, o arguido deve ser punido pelos seus atos. Na pena que o mesmo violou do artigo 18, número 3, da Lei número 4 para 94, de 28 de janeiro, que é a violência contra a superior, de que resulta como efeito necessário a morte. O que acontece aqui são os crimes passionais. O Ministério Público foi naquilo que é a condenação, não fez referência aos elementos típicos do próprio crime, ou saber, sobretudo, a motivação. Nada vem do nada, dizia Tales de Mileto. Cada um de nós tem sempre uma essência. Não quero aqui defender que ele tenha razão de ter morto, mas os dois foram culpados da situação. Se assim foram também, houve infidelidade, porque cada um deixou a sua residência oficial, todos foram parar lá, onde os fatos sucederam. Lamentamos desde já, porque entre os dois não houve discernimento de capacidade, houve negligência entre as partes. Isso vamos relevar negligência consciente. A leitura da sentença está marcada para o próximo dia 4 de setembro. Enquanto se aguarda pelo veredito final, fora da sala de julgamento, os familiares do acusado entraram em pancadarias com choros e lamentações. Ilustres, eu começaria por si, já que é especialista em criminalística. Ele foi para uma missão e, no regresso, o Fabião, obrigado, agora recordei-me, quarteleiro, não é? O armamentista é quarteleiro. Colocou as armas. Veja, ele tinha de devolver a pistola. Alguém falhou ali, ou não? Alguém falhou, porque também, sendo chefe, tem uma meia-culpa, porque sabe que a arma de fogo é um instrumento proibidíssimo. Devia ter solicitado o seu subordinado onde é que a arma estava. Isto também faz parte... No final da missão. Claramente. Isto também faz parte da responsabilidade do chefe. A supervisão. A missão terminou,
o chefe monitorizou a missão de longe, então no regresso devia ter pedido contas. Quando o indivíduo está a passar o relatório daquilo tudo que foi fazer, então também ali devia ter pedido a arma. Mas se calhar houve algum excesso de confiança do chefe para com o seu subordinado, porque isto também acontece. Nós muitas vezes confiamos de dedo e unha ao nosso subordinado e não pediu. Mas deixa cá lhe dizer... Mas no caso dele, até prova em contrário, ele não devolveu a arma. Por isso que estamos a dizer... A unidade nem se percebeu onde que tem ido. Claramente, porque aqui acreditamos que terá havido aqui também perícia balística no âmbito da criminalística. Se confirmou, depois da autópsia ao cadáver, retira-se aquele projétil da arma de fogo e foram buscar essa arma e fizeram um confronto balístico nas espectrometrias da varredura atômica que fazem esse confronto. Acredito que fizeram isto e chegaram à conclusão que a arma que detonou o projétil da arma de fogo era mesmo a arma do senhor que o chefe lhe entregou. Acredito que o tribunal tem esses dados todos, mas estamos aqui a dizer que esse senhor, nosso amigo que disparou, o Salomão, acreditamos que no decurso, porque esta coisa tem sempre história, Mário. Este comportamento impulsivo dele tem sempre história. Por isto, a lei militar pune com severidade. Estando no tribunal militar, por ter ali se vai trazer ali muitos crimes, o nosso chefe tem sorte também, porque o indivíduo, acredito mesmo, sendo membro da sociedade castrense, devia ter permissão para usar a arma. Porque aqui onde nós sempre dissemos que para se entregar a arma de fogo a alguém é preciso avaliar o estado psicoemocional do indivíduo. Se é um indivíduo neurótico, como se diz na gíria, brava à toa, embirra-se à toa e ameaça os outros, um dia te vou bater e enfim, esse indivíduo não é pessoa para colocar arma de fogo, porque a arma de fogo impõe o poder. Então aqui há muitos problemas todos, está sob justiça e acreditamos que vai pagar e bem o crime que ele cometeu. Daqui a pouco vou saber do Dr. Alcântara este crime, qual seria uma moldura penal, já que ele é membro de uma unidade castrense. Professor, o facto dele encontrar na residência da ex-mulher o seu chefe, porque vimos na peça que o namorado é superior dele. Exatamente. Será que isso terá disputado essa reação? Provavelmente eram amigos e, de repente, vamos hipoteticamente imaginar que ele perceba que a mulher lhe tutelou, colocou de parte em função do chefe, que tem melhor salário, etc. Exatamente. Será que isso também... Pronto, eu estava realmente a refletir quanto a isto, porque se trabalham no mesmo sítio, provavelmente devem se conhecer. Mas também vamos aqui descartar um aspecto. O chefe poderá não saber, assim como o meu chefe não conhece a minha esposa. E é bem normal que isso ocorra. E por destino, e para a ironia do destino, a minha esposa cruza o caminho do chefe, lá se conhece. Mas eu, que estou no lugar desse ciumento, posso deduzir, em função do grau superior e inferior aonde eu me encontro, em relação ao chefe, posso deduzir que se calhar minha esposa deixou-me em função do poder financeiro. É só uma dedução, pode ser certo ou não. Mas aqui... E por causa disso, hipoteticamente, então a fúria dele é direcionada ao chefe. Exatamente. Mas aqui... Portanto, duas vezes você tirou-me do caminho por causa da minha... E você tem melhores condições que eu. Você é o homem dos recursos... Dos recursos humanos, né? Exatamente. Então você anda a tramar a minha vida. Só que aqui... Hipoteticamente. Exato. Só que aqui, Mário, nós vamos invocar mais uma vez o Sócrates. Sócrates fala sobre a minha ótica. A minha ótica, segundo Sócrates, é o conhecimento de si. Sócrates ensina que antes de amar os outros, ama-se a si mesmo. Muito bem. Antes de valorizar os outros, valoriza a si mesmo. Quando nós se autoaceitamos, quando nós temos a minha ótica, aceitamos a nós mesmos, por mais que a esposa já não nos quer, que é normal, porque assim como existe um casamento, também tem divórcio, lembramos disso, embora que do ponto de vista bíblico é contra o regime bíblico, mas do ponto de vista que é social,
temos divórcio. Não, mas Jesus deixou uma janela aberta. Exatamente. Diz que não é bom, não andarão dois. Ele diz que de acordo. Se haver infidelidade, pode se divorciar. Exatamente. Aí, Mário, aí cai justamente neste papel. É por isso que cada homem, cada mulher, Mário, tem que auto-amar-se. E esta valorização faz com que a gente aceita sim ou não. Eu li o livro do Dr. Alcântara, e citando aqui a frase do Dr. Alcântara. Dr. Alcântara? Exatamente. Sério? Sim. Eu estou tem que trazer o livro. Estou a terminar de ler justamente em casa. E no livro da página 61, segundo o autor Dr. Alcântara, faz menção da questão preventiva. O Dr. Alcântara realça que a prevenção custa mais caro em relação ao curativo. E eu concordo com isso. Porque se nós trabalhar na polícia preventivamente, se o sistema político-social trabalhar preventivamente sobre esses aspectos, como você aceitar a relação quando termina, como você aceitar o não, como você aceitar a traição, claramente que a sociedade fica mais preparada e mais estruturada, porque aí tem uma aceitação pacífica de ti, porque ninguém nasceu com ninguém, comportamos isso. Então, se hoje ele não me ama, aceite, a vida segue, e esse percurso vamos logo seguindo. Moldura humana, moldura penal. Moldura penal. Mário, está claríssimo que ali houve dolo, intenção de provocar lesão gravíssima ao outrem, a integridade física do outrem. Esta intenção de provocar essa lesão gravíssima à integridade física da outra foi resvalar ou foi cair na morte do indivíduo. Houve intenção. E o Código Penal é claríssimo ali nos seus artigos 147 e seguintes. Busca-se essa moldura, classificam esta prática como homicídio qualificado e a pena fica ali entre os 20 e os 25 anos. Ali vai depender da filosofia do juiz ao ir ler as circunstâncias e as provas que trouxeram ao processo. Acreditamos que o Tribunal Militar, em função do indivíduo ser da comunidade castrense, que é uma pessoa com uma educação diferente a um civil, que a arma lhe é dada para proteger os cidadãos e fez o contrário, então ali haverá também agravantes. Então pegará ali uns 25, 24 anos de prisão maior. Triste. Meus senhores, bom final de semana. Segunda-feira estaremos outra vez juntos, não é? Vai à igreja? Com certeza, não temos como. Ele é que dá vida, ele é que tira. Então não temos como. Tem de levar o... Orar sempre. Tem de levar o... Orar sempre. Orar sempre. Tem de convidar o senhor comandante. Orar sempre. Ele já disse, não, essas coisas não. Eu nem sei se existe vida depois da morte. Não, existe vida depois da morte, eu não acredito. Mas isto não significa que não se vá à igreja. É da terra do pó que saímos e do pó voltamos mesmo, está a perceber? Isto é bíblico. Mas orar sempre, porque a igreja é apostólica e traz aqui no dispositivo pensamental uma paz muito extensiva. E isto é bom. Ninguém está a fazer aqui nenhum exercício de proselitismo, nada, apenas manter o clima no set, mas também há aqueles que são céticos e nós respeitamos todos. Muito obrigado a ambos. Obrigado a nós. Bom final de semana. Estaremos aqui outra vez na segunda-feira. Obrigado, Doutor Alcântara tem uma dívida grande com os telespectadores. Tenho, sei que estou cônscio disto. A solução do caso vocês prometeram aqui, vamos trazer a solução do caso do Sundo. Haveremos de fazê-lo. Muito bem, vamos aguardar. Muito bem, bom final de semana, segunda-feira estamos juntos. Obrigado, Mar. Há uma empresa que foi suspensa temporariamente por adquirir material eletrónico de forma pouco aconselhável. Vamos ver. A vandalização de bens públicos continua a ser um dilema. Segundo ainda, o Estado já perdeu nos últimos 5 anos mais de 60 mil milhões de kwanzas por conta da vandalização de materiais elétricos. São valores que nós podíamos utilizar para poder estender a rede naquelas zonas onde infelizmente não há energia e são canalizadas para poder fazer reposição nesses sítios onde são vandalizados. De 2023 a fevereiro de 2024, nós já temos registrado um total de 2.303 metros de cabos elétricos vandalizados e também aqui a situação de 99 painéis solares também vandalizados, no entanto, e temos ainda a situação de 17 postes de média e alta tensão também vandalizados. Mas a questão é onde é
que estes materiais vão parar? Uma pergunta que começa a ter nexo se olharmos para este facto. Sapu 2, município do Talatona. Aqui encontramos uma empresa no meio do bairro que vende materiais elétricos. Com sinais de uso, os materiais são baratos. O gestor diz que tudo é legal e foram comprados em mercados formais e informais. Esse material não é de hoje, tem material aqui há 20 anos atrás. Dentre os vários materiais encontrados neste armazém de origem duvidosa, há uma certeza, é que esta caixa é propriedade da ENDE. Mas afinal, como explica isso, senhor gestor? Este material da ENDE, tem pessoas que vieram fazer instalação e acabou por esquecendo aí na ENDE. Porque é um material que eu sei que é bens públicos, eu não vou arriscar meter num armazém. Muito material em grandes quantidades que levantou alguma suspeita e que despoletou diretamente então a suspensão da atividade comercial, no sentido de fazermos um trabalho mais profundo. No primeiro armazém encontramos ainda luminárias segunda mão a serem vendidas. Esta luminária nós conseguimos identificar que algumas delas têm sinal de que foram retiradas à força do local em que elas estavam fixadas e também outros cabos elétricos também dão-nos a mesma imagem, também foram retirados de forma forçada. No segundo armazém, pertencente à mesma empresa, o cenário é semelhante. Várias toneladas de materiais elétricos com origem duvidosa, ou seja, até o momento a empresa não consegue comprovar documentalmente a inspeção, a aquisição dos mesmos. Olhem só, a coincidência ou não, alguns destes meios utilizados têm a semelhança com os meios utilizados pela nossa distribuidora de eletricidade. No entanto, nós já despoletamos aqui os nossos mecanismos, está elaborado um expediente. Daqui para frente começa claramente ações de instrução processual e, de certa forma, teremos outros resultados. Numa operação conjunta entre a DIP, ENDE e a NIESA, resulta no encerramento de uma empresa acusada de comprar material vandalizado no bairro Sapu 2, município do Talatona. Já que estamos a falar de vandalizações ou possíveis vandalizações, Regi, não sei se vocês têm aquela imagem, a imagem de um caminhão basculante. Eu explico, amigo telespectador, aconteceu ainda hoje, um caminhão basculante